Isso aí é um negócio interessante, que acho que a maioria das pessoas não sabe. O Brasil representa mais ou menos 3% do mercado mundial de videogames. É muito pouco. Caralho. Muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, em jogos online e PC, o Vietnã é maior que o Brasil. Caralho. Só para dar um exemplo. Turquia é maior que o Brasil. Rússia também. Então, o que acontece? Esse é um dos grandes desafios. Pensa assim, o Ragnarok, na época, ele era publicado em 16 países. Tinham 16 level ups pelo mundo publicando o jogo, né? A gente era o 6º ou 7º em termos de receita. Então isso é um desafio, porque quando eu peço alguma coisa pro desenvolvedor, cara, o cara que tá nos 2, 3 primeiros, ele faz o wishlist dele e vambora. O desenvolvedor vai fazer, assim. Ah, tem um cara no Brasil pedindo algo. Não, tá bom, põe aí. Então esse é um desafio de quando você publica o jogo, mas não é o desenvolvedor. Porque quem mexe no jogo e quem toma as decisões é o desenvolvedor. O publicador, ele segue o que o desenvolvedor faz e faz a parte operacional, que é atendimento ao consumidor e por aí vai. Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, a parte de TI, quando você vai publicar um jogo, você recebe a lista de todos os equipamentos que você tem que comprar e como eles têm que configurar. Então, você não chega e fala, não, vou trocar esse servidor. Isso não existe. Você recebe do cara. Entendi. E aí depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não funcionar direito, você tem que, obviamente, analisar. Mas, assim, é uma lista de servers que funciona para o mundo inteiro, né? Então, o que é interessante é quando a gente, eu acho, assim, é quando a gente tem coisas que conseguem ser feitas especiais que passam dessa cenário. O Free Fire, nisso, ele é um exemplo. O mercado principal do Free Fire é o Brasil. O Grand Chase, o mercado principal, era o Brasil. Então, o jogo também cresceu muito. Entendi. Porque os caras faziam muita coisa pro Brasil. Então, assim, tinha festa junina dentro do jogo, tinha um monte de itens que eram dedicados ao Brasil. É que o Grand Chase não era meu tipo de jogo, mas eu lembro que era uma febre tremenda mesmo. E ele não é ele é mais um jogo de lutinha 2D. Né? Ele não é tão MMOzão assim, sandbox, mundo aberto. Esse jogo deu muita história, né? Uhum. Entendi. É que, o Monark, ele, toda vez que a gente fala de jogo, ele enche o saco com esse papo de Ragnarok aí, que ele vai fazer um jogo, ele vai fazer o Ragnarok no futuro. Porque eu acho que Ragnarok é uma tecnologia perdida da humanidade. Os caras desenvolveram uma tecnologia de desenvolvimento de design de game pica e se perdeu. Perdeu aquela inteligência. A essência do negócio. Tipo, tá lá, eu acho que eu sei qual é, mas ninguém nunca mais fez um jogo com aquela parada. Hoje tem bastante estúdio no Brasil, tem bastante gente. E aí o desafio do estúdio é outra história no Brasil, né? São outros desafios, é custo de mão de obra, é retenção de talento. São imagina que os caras pica vai tudo trabalhar lá fora, né? Então, e o que acontece assim? Antes, tinham poucos estúdios quando eu comecei a trabalhar com games, né? E a maioria deles hoje já não existe mais. Não sei se tem algum que ainda subsistiu a esses quase 20 anos. Mas o que acontece? Hoje você tem os estúdios aqui que ganham dinheiro publicando lá fora, né? Então é o caso da Wildlife, da Query, são caras que fazem jogos aqui, mas a receita do cara vem de fora do Brasil. Senão você não consegue manter o estúdio, né? Faz sentido. Eu não ligo de ter um jogo brasileiro que faz sucesso. Isso que eu ia te falar, o seu jogo aí, o seu Monarch Rock aí pode ser sucesso mundial. Quando eu for fazer, eu vou fazer essa merda, a estratégia não vai ser vender no Brasil, não. Tipo, vamos vender no Brasil. Uhum. Vamos ter uma estratégia igual o Ragnarok, CDzinho nas lan house e foda-se. No colégio. Lan house. Isso aí que você tá falando... No colégio, tem no colégio ainda nessa merda. Deve ter umas 3 ainda. Mas não, tem algumas, mas são poucas. Aí tem um negócio que é o seguinte também. Na Ásia, a Lan House é um ponto de encontro. Então, até hoje tem bastante. Porque os caras vão lá pra se encontrar pra jogar junto. Eles não vão lá pra... porque eu tenho um PC merda na minha casa. A graça é jogar junto a galera, né? Então, mas assim, isso que você tá falando acontece. Por exemplo, o Ragnar, os updates saem primeiro na Coreia do Sul. E aí os caras... É meio que o mercado cobaia de teste, né? Aí eles